Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para nós continuarmos a leitura da palavra, versículo por versículo. Estamos no profeta Miqueias, capítulo 4. Então vamos fazer isso com todo o nosso coração, com temor e tremor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus nos dê sabedoria para discernirmos e compreendermos aquilo que Ele quer falar conosco nesse instante. Assim, o verso 1 do capítulo 4. Mas nos últimos dias, ou seja, quando ele põe um mas, ou seja, literalmente está dizendo, depois desses dias, daqueles dias, acontecerá que a casa do monte do Senhor será estabelecida no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros e para eles afluirão os povos. Então, após esses dias de turbulência que Israel vivia e que continuou vivendo e que vive até os dias de hoje, porque Israel até hoje não se rendeu ao Messias, ao Cristo eterno, ao anjo do Senhor, a Jesus, e eles passam perrengue. Então, aqui no caso do profeta Miqueias, após esses acontecimentos que viriam na sequência deles, de exílios que eles viveram, a casa do Senhor, o lugar de adoração verdadeiro, seria estabelecido no monte, procederia de Jerusalém, mas se refere a Jesus, em quem está o templo. Ele é o templo. Destruireis este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então é para Jesus que se achegam os povos da terra, e de fato foi assim na história. Depois de Jesus, os povos encontram paz em Jesus, e para eles afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aleluia! Então é de Deus que vem, e Jesus veio, amados. Ele veio para que as pessoas pudessem ter paz, para que pudessem ser ensinadas, e a palavra que para que nos ensine significa lançar um dardo, atirar uma flecha. E Jesus é esse mestre que desde sempre está aí, porque ele não é, conquanto Jesus seja histórico, mas o Cristo que estava em Jesus é eterno. É por isso que as nações se afluirão e nós vamos andar nesse caminho, nós não vamos errar, porque Jesus é o caminho, e é de Deus, que é ali de Jerusalém que procede a salvação, que procedeu o Cristo, que procedeu o Evangelho, a boa notícia, a boa nova que veio dos céus. Ele, Jesus, julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. É a partir de Jesus que o juízo se estabelecerá. Nós somos julgados em Cristo, amados. Quem crê já está salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. É assim que é. É em Jesus que nós somos curados, restaurados, que nós somos aceitos em Deus. E diz mais o texto, estes povos, nações, converterão as suas espadas em relhas de arados. Isso aqui é importante, porque fala no momento que os instrumentos que eles usavam nas guerras se converteriam, eles fariam desses instrumentos de paz, de arar, de produzir vida. E as suas lanças, que matam gente, se transformariam em podadeiras, para podar a terra e preparar a terra para receber a semente. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão jamais a guerra, porque em Cristo sempre houve tempo de paz e nunca de guerra. Cristo nunca lutou contra ninguém, nem quando a igreja, a religião sacerdotal ali reuniu com o Império Romano num conluio doido para matar Jesus, nem ali, quando quiseram pegar da espada, Jesus, não, põe a tua espada na bainha, porque quem usa da espada morrerá. Jesus não fez guerra, ele veio pregar esse reino espiritual que se instala no coração. É aqui que o monte do Senhor se instala, o céu se instala no coração de quem crê. Começa aqui, o reino de Deus é assim, amados, é tremendo e é poderoso. Olha o verso 4, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse.
Esse texto está lá em Zacarias 3, verso 10. Os versos 1, 2, 3, se você ler aqui o profeta Miqueias, se você for lá em Isaías 2, de 1 a 4, é praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, não é porque um colou do outro, não, embora eles fossem contemporâneos, mas um não colou a profecia do outro, não, é que o Espírito agiu na vida deles de forma tremenda e poderosa, e eles profetizaram aquilo que de fato aconteceu. E em Jesus, conforme o verso 4, é que nós podemos aqui agora assentar, ou aqui como na minha casa toda segunda-feira, ou ali todos os dias quando oramos ao meio-dia e lemos a Bíblia, nós podemos assentar em qualquer canto debaixo de uma figueira, e para eles assentar debaixo de uma figueira era algo prazeroso, porque era uma planta que todo mundo tinha na porta no fundo de suas casas. Sentavam para conversar de Jesus sem medo, sem espanto. Para além das religiões, das guerras, das contendas deste mundo, é em Jesus que nós encontramos essa paz. Isso porque a boca do Senhor disse, amados. Então aproveite os dias que nós temos para ler a Jesus, ler a boa notícia e imitar Jesus no chão da terra. Verso 5, porque todos os povos andam, cada um em nome de seu Deus. Os povos estão andando assim dispersos, entregue a si mesmo, seguindo o vento, seguindo nada, seguindo o vazio, a vacuidade, seguindo seus deuses que para nada prestam. Esses deuses que eles supostamente servem são os deuses estimulados pelo demônio, por Satanás, que sai levando-os às guerras, como está acontecendo agora no mundo. Parece que Gog e Magog estão se levantando ali a partir de da Rússia, príncipe de Rússia, Meseque, Tubal, Ezequiel e Apocalipse que o diga, vai lá e leia. Um cenário que dá medo, e se Deus não estender a mão dos céus e agir, ai de nós aqui na terra, porque a boca do Senhor disse. Mas quanto a nós, diz o final do verso 5, quanto a nós andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre, desde agora e para sempre. Eu sou de Deus, você é de Deus, creia nisso. Nós adoraremos o Deus que nos amou em Cristo Jesus e derramou sobre nós o Espírito de vida. Então nós vamos adorá-lo, enquanto o mundo segue seus deuses, seus Baals, que nada são senão cavacos de pau, nós vamos continuar adorando o Deus da vida, o Deus da ressurreição, o Deus que se deu por nós na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus. Verso 6, naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira, aqueles que foram entregues ao cativeiro, que se tornaram escravos, que se tornaram assim pessoas oprimidas, machucadas, infelizes, em terra distante, sem saber de onde vem, para onde ia. Esses Deus recolheria novamente, os congregaria, e isso aconteceu em parte, parcialmente, desde Esdras e Neemias. Leia Esdras e Neemias, quando o povo retornou do cativeiro, uma pequena parcela, porque muitos ficaram por ali mesmo, onde estavam, depois de 70 anos, construíram nova história ali, e não quiseram voltar, mas Deus está trazendo de volta para cá. Deus vai, e essa conversão vai afunilar ainda mais agora em Jesus, quando os povos afluirão para a presença de Jesus, e serão congregados em Jesus, diz o texto. Dos que cocheiam, dos que ficam divididos entre dois pensamentos, dos que foram machucados, fragilizados, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, mandados para longe, uma poderosa nação. Eu vou ter gente em todos os cantos, gente que está para além do ambiente da religião, vai ter gente no meio de todas as tribos, vai ter gente no mundo muçulmano, como está acontecendo no Irã, nesse último século, no final desse início de século. Uma revolução invisível está acontecendo ali, de pessoas que se levantam em Jesus, no poder de Jesus, olhando uma para outra e congregando assim, sem que ninguém saiba, sem um CNPJ.
mas é um povo de Deus que está ali. E eu quero agradecer a Deus porque as pedras estão clamando. E diz ainda, final do verso 7, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre, é Deus de sempre. Jesus é o Rei sempre eterno, é o que está acontecendo no capítulo 5. Jesus é esse Rei eterno. Aqui começa a nascer a ideia da ressurreição, da vida eterna, para além daquilo que muitos creem, como os saduceus. A ideia da eternidade para sempre, porque Jesus não morre como morrem os reis humanos, Jesus continua rei para sempre. E diz o verso 8, a ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti, aí onde Jesus nasceu, de onde nasceu Cristo, a ti virá sim, virá o primeiro do domínio, o reino da filha de Jerusalém. É daí que vem o domínio para sempre. É assim que é, amados. Isso aqui se cumpre em Jesus. Agora, por que tamanho grito? Por que vocês estão assustados? Não há rei em ti? Vocês estão precisando de rei? Sem governos? Sem presidentes? Desnorteados? Perdidos, sem saber o que vai acontecer, assustados com explosões de guerras, de homens violentos, de homens rancorosos, de homens odiosos, que estão governando, que estão sentados nos tronos das nações como bestas. Vocês estão assustados? Vocês estão preocupados? Como aconteceu com eles? Os reis só ladeira abaixo, cada rei pior que o outro. Pereceu o teu conselheiro, o sábio, o sensato? Falta no meio da religião pessoas que saibam conversar, dialogar, pensar, ensinar, aconselhar com sabedoria? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Sim, eles foram ficando assim, as dores foram encostando, eles foram gemendo em si mesmos. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como é que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás do campo e virás até a Babilônia, ali porém serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. E eles foram gemendo, até o dia que, começando pelas 10 tribos, foram levados para a Síria, depois as 2 tribos foram levados para a Babilônia, e cumpriu-se a profecia de Jeremias, de Ezequiel, de todos. Porque foi perecendo a vida deles. Assim somos nós aqui, nesse Brasilzão, o mundo. O que mais me deixa assustado, amados, é como que a religião cristã de hoje está mais parecida com a besta do que em qualquer época da vida, porque ela está misturada com a política. Estão odiosos, cheios de ódios, querendo ganhar na força, ocupar o seu espaço político, geográfico, religioso na força, mantendo seus cargos, seus poderes, mantendo o sustento deles, entregando o povo ao ódio e deixando o povo sem a graça do Evangelho de Jesus. Sim, espera no Senhor, porque é de Jesus que vem a nossa liberdade, só nele. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti. A Síria estava congregada pronta, depois na sequência Nabucodonosor, e agora também nos dias de hoje, você vê nações preparadas para a guerra, nações já prontas para a guerra, para destruir, para matar, destruir Israel como Estado, destruir o Evangelho de Deus na terra, que dizem, seja profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Verso 12, mas não sabem eles, as nações, os líderes da terra, não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que os que as ajuntou como feixes na eira. Esse ajuntamento, como está em Apocalipse, né? Desses
espíritos que saem como rãs e ajuntam as nações para peleja, para guerra contra o evangelho, contra o amor, contra a verdade, contra a justiça, tentando tirar Deus do processo da terra, tentando destruir tudo aquilo que se refere a Deus na terra, ao evangelho. Esses povos, eles pensam que eles estão agindo em favor de si mesmos, pensando por si mesmos. Não, amados, eles não entendem os planos de Deus, e Deus jamais deixará nos entregues ao ódio desse povo. Aí ele fala para nós: levanta-te, debulha, ó filha de Sião, levanta, Israel, levanta, povo de Deus, filhos de Jesus, nascidos em Jesus, cridos em Jesus, porque farei do ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e tu esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor. Toda a minha herança, tudo que vem de mim, vai ser dedicado a Deus. Tudo que eu faço aqui é para o Senhor, não tem outro interesse. Eu não quero um real de ninguém. O que eu quero é amar, é servir, é encher a terra do conhecimento de Deus. Sim, tudo isso é do Senhor. E o seu ganho será dedicado ao Senhor, final do verso 13, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Ali naquele dia, todos, como diz Apocalipse, todas as nações trarão suas culturas, entregarão no altar do Senhor e adorarão o Cordeiro que vive para todos sempre. Verso 1 do capítulo 5, que na Bíblia hebraica é o capítulo 14 do capítulo 4, o verso 14 do capítulo 4. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas. Vocês que aprenderam a batalha, a guerra, pôr-se a sítio contra nós. Ferirão com vara a face do juiz de Israel. Prepara-te, porque vocês vão passar dias difíceis. Isso aqui, amados, está se cumprindo desde Senaqueribe, desde Nabucodonosor em 587, desde a história dos Macabeus. Sim, desde o ano 70 depois de Cristo, quando Israel foi destruído, feriram a face do rei de Israel, os reis vieram sendo destruídos. Sim, quem não conhece a história? Ajunta-te em tropas e para ele prepara, porque é assim que está acontecendo na terra. Mas uma coisa eu sei, o Messias está aqui, é de Jesus que vem a nossa salvação. Miqueias vai profetizar justamente o nascimento desse Messias, que veio para trazer o reino eterno, está lá no coração de cada um. Vamos orar. Deus, obrigado pela graça de estarmos juntos. Ministra sobre nós a tua paz, resplandeça sobre nós sim a luz do teu rosto, incendeie sim os olhos do nosso coração, e não nos deixe, Pai, seguirmos o fluxo de morte deste mundo, seguirmos essas nações que em nome do Senhor, Deus, sai produzindo guerras na terra, matando inocentes homens e mulheres, jovens e crianças. Sim, famílias inteiras morrendo por causa de líderes que, influenciados por religião, estão também assim matando. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a esperarmos e continuarmos na paz que Jesus nos trouxe, porque o castigo que nos traz essa paz hoje estava sobre os ombros dele ali na cruz, e nós tomamos posse de Jesus e queremos andar contigo assim em santidade no chão dessa terra. Guarda nossas casas, enche nossos filhos de luz, guarda o caminho dos nossos filhos, para que eles não se desviem da verdade. Guarda os nossos jovens e adolescentes, guarda nossos casamentos, nossas famílias. Ajuda-nos a mantermos, ó Deus, o amor do Senhor aceso em nossos corações. Espírito de Deus, tu que estás aqui, que habitas aqui, fala ao coração de cada um agora. Fortaleça o que está cansado, levanta o que está abatido, ó Deus, e faz-nos fortes, corajosos nesses dias. Cura-nos, abençoe-nos e cubra nossas casas com nuvens da glória do Senhor. Sim, Pai, coloca ao redor das nossas vidas, no nosso caminho, anjos com espada de fogo na mão, e destrua, Pai, ó Deus, toda armadilha montada contra nós. Destrua todo olhar de morte que se levanta contra nós, e nos fortaleça para podermos permanecer no Evangelho da graça, no Evangelho da salvação, no Evangelho da vida, da eternidade.
É assim que nós oramos a Ti, cheios de gratidão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.